Nós vamos ler hoje dois textos. O primeiro deles é o de Atos capítulo 7, versículo 54, quando nos descreve a morte de Estevão. Assim diz a palavra de Deus: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Eu não sei se você já tinha ouvido ou lido essa história. Nós não vamos pregar exatamente sobre isso, nós vamos continuar falando sobre a reforma protestante, mas é um exemplo nos primeiros dias da igreja, de como os nossos primeiros irmãos na fé, aqueles primeiros seguidores de Jesus, foram perseguidos e mortos por causa do nome de Jesus. Apenas para dizer que desde o início da história da nossa igreja, da história da nossa fé, não pensando no Antigo Testamento, porque ali também tem história, mas voltado para o Novo Testamento, a vinda de Jesus, o estabelecimento da igreja, o chamado para os seus primeiros discípulos, seguidores, os apóstolos, desde o início, há mais de 2000 anos atrás, a igreja do Senhor Jesus Cristo vem sendo perseguida de forma violenta. A violência sempre fez parte da perseguição à igreja. Muitos morreram, muitos foram mortos de forma truculenta, de forma terrível, torturados. E ainda assim, aquilo que poderia servir para intimidar os demais, para que abandonassem a fé, negassem a fé, muito pelo contrário, a cada sacrifício que era feito, eu vou chamar assim, a cada morte que acontecia, aquilo fortalecia mais e mais a igreja, de forma que, como eu disse domingo passado aqui, que alguns chegaram a afirmar que o sangue dos mártires era semente para o crescimento e a expansão da igreja. Estevão era um diácono da igreja, e ele foi o primeiro mártir, o primeiro a ser morto por causa do nome de Jesus. Os seus, aqueles líderes religiosos que não aceitaram Jesus, que não se converteram a Jesus, não apenas rejeitaram o Messias enviado por Deus, mas se tornaram perseguidores daqueles que creram em Jesus e se tornaram filhos de Deus, e Estevão então vai ser morto dessa forma tão truculenta, apedrejado. E conta-nos a Bíblia, irmãos, quando uma porta se fecha aqui neste mundo para nós, uma enorme se abre nos céus. Foi assim com João, quando ele foi exilado naquela ilha de Pátimos. O imperador queria que ele, o último dos apóstolos, o último vivo, queria que ele fosse morto, queria que ele parasse o seu ministério, mas naquele exílio para onde ele foi deportado, Jesus se manifesta e chama ele: abre-se uma porta no céu, vem para cá que eu vou lhe mostrar as coisas que em breve vão acontecer. Nós passamos lutas aqui, nós passamos dificuldades, mas há sempre uma porta no céu aberta para nos receber. E eu não digo apenas no sentido literal de morte, mas no sentido de estarmos em plena convicção com Deus, para que possamos confiar nele de tal forma que aconteça o que for na nossa vida, nesse plano em que nós vivemos. Existe uma vida espiritual, existe um relacionamento com esse Deus que abre portas e que nos socorre em todos os momentos da nossa vida. Estevão estava sofrendo no seu corpo, ele estava sendo apedrejado, mas os céus se abrem e ele tem uma visão, e enquanto aqueles homens atentavam contra a sua vida, essa visão, ele via o trono de Deus, e diz o texto que Jesus, o Filho de Deus, se coloca em pé
para recebê-lo. Olha que glória maior é essa? Ele não consegue mais olhar para o seu sofrimento, ele não consegue mais olhar para a dor, porque aquela convicção que ele carregou durante a sua vida, exercendo o seu ministério, estava se cumprindo. Tudo isso é real, tudo isso é verdade. Os céus se abriram, eu vejo a glória de Deus e Jesus ao seu lado, em pé para me receber. E ele então não somente entrega o seu espírito a Deus para ir em paz para a presença de Deus, mas ele ainda, como homem de Deus que era, pede para que o Senhor não imputasse aos seus algozes nenhum pecado. Nenhum pecado. Eu começo a nossa meditação nessa manhã, a nossa conversa sobre a Reforma Protestante, trazendo à memória de vocês a história deste grande homem de Deus. Deus, ao longo da sua história, ao longo da história da igreja, uma história que ele escreveu e continua escrevendo, ele levanta homens e mulheres. Em todos os contextos, em todos os momentos, em todos os lugares. Compreender, irmãos, que estar e fazer parte de uma igreja e servir uma igreja é um privilégio, é algo que nós precisamos entender. Perdão, que nós precisamos entender. Nós não somos um clube social, nós não somos uma instituição de entretenimento, nós somos a comunidade de Deus, nós somos a família de Deus, nós somos o povo de Deus. Quando nos reunimos, apesar de tudo de bom que a gente pode fazer, inclusive de entretenimento e outras coisas, nos reunimos para glorificar a Deus e dar a Ele a glória que lhe é devida. Nos reunimos para ouvir a sua palavra, aprender mais e mais, nos reunimos para nos unirmos em oração por aqueles que estão em necessidade, por aqueles que estão em dificuldades. É tudo espiritual, irmãos, de modo que nós não podemos ficar pensando apenas no nosso conforto pessoal, mas na realidade do que é ser escolhido por Deus, do que é ser chamado por Deus, do que é ser eleito por Deus, do que é ser separado do mundo para Deus e nos consagrarmos cada vez mais a esse Deus. No domingo passado nós trouxemos um resumo da história da igreja, do seu nascimento com Jesus Cristo até a Reforma Protestante do século XVI com Martinho Lutero. Falamos sobre a perseguição aos primeiros cristãos, falamos sobre como o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano em 313, sob o comando de Constantino. Falamos também dos desvios das Escrituras a partir do ano 604, quando o papado é oficialmente instituído, chegando finalmente na figura de Martinho Lutero e o início da Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 1517. É muita história para contar. Importante ressaltar que o que defendemos aqui, que nós, os evangélicos, os crentes, como somos chamados e como nos intitulamos, não surgimos na Reforma Protestante, porque somos a continuidade daquela igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos. A igreja que vinha até então, ela se desviou com as suas heresias na Idade Média, e os reformadores vão trazer a igreja para aquele lugar, para aquele caminho de onde eles nunca deveriam ter saído. De modo que nós cremos que a nossa história começa em Atos dos Apóstolos e está presente até os dias de hoje. Não nascemos com a Reforma Protestante apenas. Somos a igreja de Cristo, o povo de Deus, a família de Deus na terra. E dizer, irmãos, que quando nós falamos de igreja reformada, de igreja protestante, de crente, é difícil a gente não mencionar a igreja católica apostólica romana. E quando o fazemos aqui, fazemos para trazer luz à história e não para agredir a igreja e as pessoas que ali congregam e que têm a sua fé ali. Fazemos com todo o respeito no nosso coração, não é um ataque à igreja. Eu me lembro que em muitas situações eu me apresentava como protestante, depois como pastor presbiteriano, e alguns católicos amigos, que tinham a tendência de meio que se afastar justamente por causa disso, ou eu me afastar deles, falando, não, a gente tem problema com crente, mas com presbiteriano não, porque presbiteriano e católico é basicamente a mesma coisa.
Não é não, irmãos. Eu sinto dizer, se tiver algum católico aqui, estou dizendo com todo respeito, se tiver alguém me ouvindo ou vai me ouvir depois, não tem absolutamente... Bom, tem muita coisa, tem doutrinas incomuns, evidentemente, crer no nascimento virginal de Cristo, que Cristo é o Messias, crer na doutrina da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, crer no Jesus, que é verdadeiro homem, que é verdadeiramente Deus, mas são coisas básicas. Depois surge um mar, um oceano de diferenças por causa das heresias que foram introduzidas durante a Idade Média, e algumas delas não foram retiradas nunca mais. Eu não sei se eu já falei isso daqui, e se eu ficar lembrando de coisa aqui, irmãos, e fugir do meu script aqui, nós vamos ficar até 3 horas da tarde hoje, viu? Ainda bem, é bom que a gente conclama um jejum, né? Mas, o que eu ia falar mesmo? De como surgiram as imagens dentro da igreja. E aí eu estou falando da igreja, que era a única igreja que existia. A intenção de colocar imagens dentro da igreja não era para adoração, não era para veneração, era para a educação dos fiéis. Nós estamos falando de um período em que ser letrado era um privilégio de pouquíssimos, ou seja, as pessoas eram analfabetas de fato. Então não tinham condições de entender, não tinham contato com literatura, com livros, nem tampouco com a Bíblia Sagrada. Então alguém teve a maravilhosa ideia de que nós vamos começar a fazer encenações com imagens para contar, para compartilhar a nossa fé. O problema é que o ser humano, como ele é ruim mesmo e tem uma inclinação para o mal, não demorou muito tempo para começar a pegar essas imagens e levar para dentro da sua casa e ali fazer as suas orações, e isso se tornou um ato de adoração, de veneração, de idolatria, como nós dizemos. E aí já não tinha jeito mais de tirar das grandes massas aquilo que tinha sido introduzido. A intenção era boa, mas acabou sendo algo terrível. Não podemos nos esquecer que Deus, nos 10 mandamentos, disse ao seu povo: não farás para ti imagens de escultura. Quando a gente erra, a gente lida com as consequências, e elas estão até hoje diante de nós. Mas hoje eu gostaria de dar sequência, então, à nossa história, a história desse povo e dessa igreja a partir da Reforma Protestante, já que nós chegamos domingo passado até a Reforma Protestante. E aí eu gostaria de falar sobre alguns personagens e me ater a esses personagens até a minha conclusão. Esses personagens e alguns movimentos. O primeiro deles é o próprio Martinho Lutero, que em 1517 dá início ao movimento da Reforma Protestante, como eu já afirmei, colocando as suas 95 teses na porta da capela de Wittenberg, da igreja de Wittenberg. A partir daí, irmãos, algo que não era novidade nenhuma vai começar, não era novidade nenhuma para os cristãos verdadeiros, vai começar a acontecer de novo, que é o quê? Perseguição. De tempos em tempos, a igreja, ela sofre esse tipo de perseguição. No ano de 1521, 4 anos depois do início da Reforma, Lutero foi convocado a se apresentar numa assembleia, numa cidade da Alemanha chamada Worms, chamado Dieta de Worms, para se retratar. Ora, no ano de 1520, um ano antes de 1521 e 3 anos depois de 1517, Martinho Lutero recebeu um documento chamado Bula Papal. Nessa Bula Papal, estava sendo dado a ele a oportunidade de se retratar, de negar aquilo que ele tinha escrito nas suas 95 teses, sob pena de ser excomungado da igreja. Martinho Lutero, em função das suas convicções que nasceram a partir de Romanos capítulo 1, versículo 27, como está escrito, o justo viverá pela sua fé, ele de modo nenhum aceita essa proposta papal, e ele, juntamente com estudantes da Universidade de Wittenberg e alguns professores, vão à praça pública, pegam o documento e queima o documento. Bom, eu fico imaginando, então, que a liderança da igreja de até então fica pensando: o que nós vamos fazer com esse sujeito? E já tem discípulos, já tem um monte de gente com ele.
a igreja vai se complicar. Então, no ano de 1521, essa assembleia é convocada. Essas assembleias que aconteciam, que eram chamadas de dietas, era um encontro das autoridades eclesiásticas da igreja de até então, juntamente com as autoridades civis. Por exemplo, o imperador e os seus ministros, digamos assim. E tudo que se decidia nessas assembleias passava a ter força de lei em todo o Império Romano. E lá está Martinho Lutero, nessa dieta, com a oportunidade de esquecer tudo que Deus tinha falado a ele, porque nós sabemos que foi uma experiência muito forte com Deus, e fazer a vontade dos homens. A Bíblia diz, importa agradar a Deus e não aos homens. Parece que Martinho Lutero tinha essa convicção, essa força, e mesmo sabendo que já existia toda uma preparação que visava não apenas excomungá-lo da igreja, mas também tirar a sua vida, ele não volta atrás. E Martinho Lutero vai dizer o seguinte: a não ser que me convençam pelas Escrituras que eu estou errado, não me retratarei, pois a minha consciência está cativa à palavra de Deus, e que Deus me ajude. E é por causa dessa consciência cativa à palavra de Deus, que ele não se retrata, sabendo de todos os perigos que ele corria, e a partir dessa experiência de outros discípulos de Martinho Lutero, vem um daqueles pontos que nós tratamos na aula passada, na mensagem passada, somente as Escrituras. Como aqueles homens não tinham condição nenhuma pelas Escrituras, de ser convencido pelas Escrituras do contrário, ele sai daquele lugar, e ao sair daquele lugar, ele foi literalmente sequestrado, mas não foi sequestrado pelos seus algozes, foi sequestrado pelos seus apoiadores, que sabiam que ele seria morto, e foi levado para um castelo, onde nos anos seguintes ele se dedicou exaustivamente para traduzir a Bíblia para o alemão. Irmãos, a gente precisa conhecer essas coisas, porque a gente tem a nossa Bíblia hoje em tantas versões, e a gente não sabe quando isso começou. Sabe, é a primeira versão da Bíblia na língua alemã, no século XVI, em meio a uma perseguição extensa. Ele não apenas estava cativo pela palavra de Deus, mas ele entendia que as pessoas precisavam conhecer a palavra de Deus e serem guiadas pela palavra de Deus, e não apenas pelas leis da igreja que distorciam da palavra de Deus. Pois bem, 1533, aparece João Calvino na história. João Calvino, nesse ano de 1533, ele se declara protestante. João Calvino era um homem letrado, um intelectual, formado em direito e conhecia todas as outras ciências. Ele se declara, neste ano, protestante, e é interessante mencionar essa capacidade, essa mente brilhante que ele tinha. Eu vou fazer 50 anos o ano que vem, nunca escrevi nada, a não ser as minhas monografias lá, de final de curso de Direito e de coisas. Mas com 26 anos de idade, João Calvino já tinha escrito, terminado, as Institutas da Igreja Cristã, é esse o título, são 4 volumes baseados no credo apostólico. Sabe o credo apostólico? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja. O primeiro livro vai tratar dessa expressão, creio em Deus Pai. O segundo, creio em Jesus Cristo. O terceiro, creio no Espírito Santo. E o quarto, creio na Igreja Católica. Católico significa universal, não é católico de Roma, tá certo? E ele então elabora isso daí, são livros que são estudados até hoje, não apenas por religiosos, mas por pessoas do mundo inteiro, porque eles tratam coisas importantíssimas. Foi o principal documento, livro produzido na época da Reforma Protestante para explicar, para ensinar o que significava o movimento da Reforma Protestante. Mas Calvino, como os demais crentes da França, ele era francês, passaram a ser perseguidos. E Calvino deixa então a França e vai para Genebra.
Ele vai para Genebra, ali ele encontra um outro homem também da fé, chamado Farel, e Farel vai convidá-lo a ficar ali naquela cidade de Genebra para ajudá-lo como uma espécie de pastor a cuidar da igreja. E Calvino vai dizer assim, não, eu não posso ficar aqui. E Farel falou o seguinte para ele, gente, isso está nos livros de história, tem muito vídeo no YouTube que conta essas histórias também, é um assunto só, então a gente fala a mesma coisa que os outros, né? Porque é história. E Farel disse para ele o seguinte, olha, se você não ficar comigo aqui em Genebra, eu vou fazer uma oração imprecatória, para que Deus possa te castigar e para que Deus possa tirar a sua vida. Oração imprecatória, não é precatória não, é imprecatória, que é a palavra correta, certo? Nos Salmos tem esse tipo de oração. Ai, Senhor, tomara cabo dos meus inimigos, né? A gente encontra uns negócios assim, né? Mas tudo tem uma explicação. E aí Calvino falou, não, mas se é desse jeito, você é um homem de Deus, você vai orar pedindo para Deus, vai que Deus te atende, é melhor eu ficar por aqui. Então, Calvino ficou ali defendendo, cuidando dos crentes, dos protestantes, dos reformados, junto com Farel. Deixa eu ver a minha cola aqui. Então ele começa a pregar em Genebra, junto com Farel. Mas as pessoas não ouviram Calvino, por incrível que pareça. E a cidade, bem como a igreja, estava cada vez mais corrompida, moralmente, espiritualmente, de modo que ele é convidado, uma maneira bonita, né, a se retirar da gente falar, né? Ele tomou um chute mesmo naquele lugar, foi expulso de lá, e ele vai passar 3 anos fora, e 3 anos depois ele recebe uma carta. E essa carta vem de quem? De Genebra. A situação de Genebra ficou tão degradada, a igreja, a cidade estava tão moralmente contaminada, que nem mesmo os moradores e os cristãos de Genebra estavam se aguentando mais. E aí se lembraram, nós precisamos daquele pregador João Calvino para voltar a nos ensinar a palavra de Deus. Então Calvino volta para Genebra, se torna o pastor, e ele não vai se envolver apenas com a igreja, ele vai ser prefeito, ele vai fazer uma transformação. Em 1 ano ali, ele transforma a cidade novamente na força e no poder do Espírito Santo. Eu conto essas histórias, irmãos, para que a gente conheça esses heróis da fé, gente que foi cheio do Espírito Santo e não dava importância a mais nada a não ser aquilo que Deus queria fazer através da vida deles. E Calvino vai morrer nessa cidade de Genebra, ele fica ali e ele vai morrer ali. João Calvino, irmãos, foi o grande organizador das ideias da reforma. Alguns dizem que ele era o cérebro. Martinho Lutero era o coração, mas Calvino, que vem depois de Lutero, ele era o cérebro, ele conseguia escrever, ele era douto, ele conseguia defender as ideias. E ele tornou-se o grande mentor de muitos pastores, enviou missionários para o mundo conhecido, então, para todos os lugares, e eu descobri essa semana que ele, inclusive, mandou 14 missionários para o Brasil, e ali eles foram mortos pelos católicos romanos que não queriam protestantes no nosso país. Os discípulos de João Calvino, depois da sua morte, elaboraram o que nós hoje conhecemos como os 5 pontos do calvinismo. Quem participou da EBINE comigo alguns anos atrás, nós já estudamos sobre isso. É um resumo da nossa fé calvinista. Diga-se de passagem que a nossa igreja presbiteriana, de todo mundo, é uma igreja calvinista, ou seja, a doutrina que determina o que nós cremos e o que não cremos, foi sistematizada por João Calvino, essa é a doutrina que nós seguimos. Os 5 pontos, irmãos, são depravação total, que diz que todo homem foi contaminado pelo pecado original. Acreditem vocês ou não, durante a história da igreja, por exemplo, um homem chamado Pelágio, ele quis mudar isso daí, falou, não existe nada disso não. Isso lá no século IV, e Agostinho é que vai tratar com ele. Ele vai falar, não, nem todo homem foi contaminado pelo pecado, não. Ele não está totalmente morto, como nós vimos no texto que lemos semana passada. Vós estávamos mortos nos vossos delitos e pecados. Não, o homem continua sendo bom, atingiu, foi só Adão e Eva, agora cada um de nós tem a capacidade, nós não estamos totalmente debaixo do pecado.
Depravação total diz, sim, estamos. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, diz Paulo em Romanos capítulo 3. Se Deus não tocar, se Deus não ressuscitar, o morto continua morto. É o ponto da depravação total. Segunda, eleição incondicional. Eu vou passar rapidamente, irmão, vou só mencionar, porque senão não chego onde eu quero chegar, tá? Só para vocês tomarem conhecimento. Expiação limitada, é que de fato nem todos serão salvos. Graça irresistível, que quando o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa, ele não resiste, ele não é capaz, porque esse toque já é o toque da ressurreição espiritual, do novo nascimento. Esse toque, que é a graça oferecida, muda a mente. Então, ela é irresistível. Ah, pastor, e por que a gente falou tanto para aquele sujeito, para aquela sujeita, e não converteu? Porque não foi Deus quem falou, foi nós quem falamos. E nós não sabemos para quem Deus vai falar. Nós temos que pregar para todos, o evangelho é para todos. E Deus, pelo seu Espírito, é que vai tocar, que vai fazer aquela semente frutificar. Então, a nossa missão não é ficar questionando o que Deus vai fazer, o que Ele não vai fazer, quem Ele vai salvar, quem Ele não vai salvar. A nossa missão é simplesmente pregar, anunciar, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E por último, perseverança dos santos. O que isso significa? Que uma vez salvo, sempre salvo. Quem se converte verdadeiramente a Jesus Cristo, declara seu Senhor e Salvador, ele pode sim pisar na bola e até se desviar da igreja. Pode até virar um desigrejado. Ele pode até viver de forma imoral durante um determinado tempo. Por isso que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas, como ele não conquistou a salvação, e a salvação foi dada a ele por Deus gratuitamente, ele não vai perder jamais. Aquele que transformou, aquele que começou a boa obra, há de completá-la até o dia final. Então, esses são os 5 pontos que nós calvinistas cremos. Para você guardar e quiser depois procurar isso no YouTube, você coloca assim, Reforma Protestante Tulip. Sabe aquela flor tulip? T-U-L-I-P. Tulip. Por quê? Porque esses 5 pontos é um acróstico da palavra tulip no inglês, que é tulip. Ali você vai ter total, primeira, depravação total, é total depravation, eleição, inconditional election, o incondicional nosso é com I, mas no inglês é com U, não é isso? Enfim, é um acróstico, basta você procurar Reforma Protestante Tulip e você tem a explicação de cada um desses pontos. Mas, irmãos, Deus continua levantando gente, Deus continua levantando gente boa. Agora vai surgir um indivíduo, tudo nesse mesmo século, chamado John Knox. John Knox. John Knox é o pai da igreja presbiteriana. Calvino é do pensamento reformado e John Knox é o fundador da igreja presbiteriana na Escócia. A gente poderia ficar falando aqui de muitos outros personagens, mas deixa eu me ater a John Knox aqui agora, né? John Knox ele foi levantado por Deus na Escócia e por causa da perseguição da rainha Maria Tudor na Inglaterra, ele foi morar em Genebra com Calvino. Ele foi morar em Genebra com Calvino. Em 1559, depois da morte dessa rainha, que ficou conhecida como sendo uma rainha truculenta, ela reinou apenas por 5 anos e matou muita gente. Ele volta para a Escócia e ali ele muda a história da Escócia, que se torna um país presbiteriano. É a primeira vez que a gente vai ouvir falar de igreja presbiteriana, é na Escócia. Então, ele foi o pai do presbiterianismo, ele era um homem de oração, ele era fervoroso, e a sua frase mais famosa nos inspira até o dia de hoje, nos foi revelada pela sua mulher, que vez ou outra entrava no quarto à noite e o pegava ali de joelhos, chorando e clamando, Deus, Pai, dá-me a Escócia para Jesus Cristo, senão eu morro. Só na Coreia do Sul, a igreja presbiteriana tem 23% de toda a população em sua membresia. Você tem noção do que é isso? A gente vai falar disso mais para frente, e na semana que vem também. Ok, quem mais? Não tem um nome específico aqui, mas esse movimento da reforma,
que está lá na Europa, vai acontecer na França também. Ô Priscila, você que é professora de história, pode me corrigir aí se eu estiver falando alguma coisa errada, viu? Irmãos, na França surge um movimento chamado de Huguenotes. Vocês estão comigo aqui, gente? Vocês estão comigo? Tá legal assim? É muita história, né? Mas é bonito. Vamos lá. Os Huguenotes na França. Quem eram os Huguenotes na França? Eram os protestantes. Os mesmos da Alemanha, os mesmos da Escócia, nós temos na França esse movimento chamado de Huguenotes. E em 1559 surge uma rainha ali chamada de Catarina de Médicis. Ela é outra perseguidora implacável dos protestantes. É por isso que no dia 24 de agosto de 1572, uma noite que ficou conhecida como Noite de São Bartolomeu, a rainha ordenou a morte de 70.000 huguenotes de forma traiçoeira. Foram pegos na calada da noite, sem condição nenhuma de se defender. Numa única noite, a noite de São Bartolomeu na França, 70.000 protestantes foram mortos. E a partir daí passa a entrar em vigor uma lei na França, não permitindo mais a presença de protestantes naquele país, e eles passam a ser perseguidos. Um outro momento interessante para a gente pensar é a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, que aconteceu de 1618 a 1648. Irmãos, 30 anos, 1618, 1638, né? Eu vou fazer um comentário que alguns vão achar infeliz, né? Porque o presidente do Brasil está sendo comparado a um genocida por causa das mortes pelo Covid, que no Brasil passou a casa das 600 mil mortes, né? Muito triste, muito triste. Eu tive primo meu, prima minha, gente da minha família que eu amava, que não resistiu ao Covid. Mas em 30 anos, 13 milhões de protestantes foram mortos por causa da sua fé, nessa guerra dos 30 anos. 13 milhões. Chegamos a um grupo interessante agora na Inglaterra. Deixa eu voltar um pouco aqui na história da igreja na Inglaterra. Sabemos que com essa rainha que eu mencionei, Maria Tudor, né, os crentes, inclusive John Knox, tiveram que fugir para Genebra, para a Holanda e para outros lugares. Depois de 5 anos na coroa da Inglaterra, essa mulher morreu. E a sua irmã, Elizabeth, assumiu o poder. Torna-se rainha. E ela decreta a cessação da perseguição aos protestantes, e aqueles que tinham fugido de lá, como John Knox e tantos outros, voltam a convite dela, podem voltar para a Inglaterra, nós queremos mudar o nosso país, nós vamos ter a partir de agora um país protestante. Já tinham os anglicanos, mas que pisaram na bola, e agora fala-se do protestantismo com a rainha Elizabeth, e eles decidem voltar, inclusive John Knox. Mas eles fazem exigências. Eram 4 exigências. Presta atenção nisso, irmãos, que isso é muito importante. Nós vamos voltar, mas nós temos 4 exigências para fazer. Nós queremos uma igreja, uma teologia pura, uma liturgia pura, um governo puro e com vida pura. E por causa dessas exigências, surge então um movimento chamado de os puritanos na Inglaterra. E vai acontecer um avivamento, uma explosão de crescimento na fé, pessoas conhecendo a Jesus, pessoas se entregando a Jesus, pessoas recebendo o Espírito Santo, e a Inglaterra vai se tornar uma força da fé, dos crentes da fé, dos protestantes. Puritanos na Inglaterra, reformados na Holanda, presbiterianos na Escócia, e que mais? Os huguenotes na França, são nomes diferentes. Olha aí, para você decorar, huguenotes, o que eu falei? Puritanos, o que mais? Reformados e presbiterianos, tudo igual. Muda o nome,
em cada país, mas a fé, a doutrina é a mesma, são todos companheiros de ministério. Foi aí que em 1643, o parlamento inglês convocou uma assembleia que ficou conhecida como Assembleia de Westminster. E nessa assembleia, que durou de 1643 a 1649, eles elaboraram uma confissão de fé, que é chamada de Confissão de Fé de Westminster, e também onde foi elaborado o Catecismo Maior e o Catecismo Menor. Ali nós temos o resumo da fé reformada, da fé protestante, da fé presbiteriana, da fé dos huguenotes, da fé de todo esse povo. Agora, por que é importante a gente entender isso? Porque são esses puritanos na Inglaterra que vão chegar aqui na América do Norte, aqui nos Estados Unidos, em 1620. Todos nós já ouvimos falar que esse país foi colonizado em torno da fé protestante. Ele era um país protestante, continua sendo, mas hoje já temos muitas coisas ruins acontecendo. E aí eu copiei a palavra, eu não sei quem escreveu, mas de alguém que chegou aqui em 1620. E ele diz o seguinte: hoje, 19 de novembro de 1620, tudo isso ainda parece distante. A única coisa que eles viram foram os índios, algumas fogueiras ainda, quando viram chegando, fugiram, enfim. E eles falavam desse novo mundo, né, desse novo mundo. Então parece distante, mas em breve vamos fundar Provincetown. Assim deverá se chamar o nosso povoado. E nossa fé será forte. Nenhuma ordem mundial poderá mais nos oprimir aqui. Apenas a Bíblia será nossa autoridade. Foi assim, é assim e assim permanecerá. Queridos, quando você chega num lugar, presta atenção nisso, quando você chega num lugar com essa convicção de que nada pode abalar a tua fé, essa convicção de que você está no caminho certo, de que Deus não apenas te introduziu neste lugar, mas se você abraçar essa fé, esses princípios como estes homens fizeram, não existe a possibilidade de dar errado. Eu não estou dizendo que vai ser sempre fácil, porque estes homens tiveram que lidar com o frio e muitos morreram. E a partir da experiência deles, com a bênção de Deus, com a ajuda dos nativos, fez-se a primeira colheita, que até hoje nós celebramos na quarta quinta-feira do mês de novembro, que é o Thanksgiving. Deu certo ou deu errado? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Os frutos estão diante de nós até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Agora, eu não preciso falar de países que estão imersos na macumba, na umbanda, no candomblé e em tantas outras religiões que nada tem a ver com a nossa Bíblia Sagrada, que nós cremos ser a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Muito bem, assim chegou o movimento reformado nos Estados Unidos, os crentes puritanos, presbiterianos, que daqui levaram o evangelho de Cristo para todas as nações da terra, inclusive o nosso Brasil. No dia 12 de agosto de 1859, o jovem pastor recém-ordenado Ashbel Green Simonton sai direto de Princeton, em New Jersey, era a Universidade de Nova Jersey, que hoje é a Universidade de Princeton, e chega ao Brasil e funda ali a Igreja Presbiteriana do Brasil. Do Brasil. Ele saiu de Princeton, em New Jersey. Gente, nós estamos falando de Princeton. Princeton, sabe onde é Princeton? É uma das maiores universidades desse país. Até aquele doidinho estudou lá, né? Como é que ele chama? O Einstein. Né? Eu estive lá e eu fui ver a sala. eu estive lá e eu tive a oportunidade de entrar na casa onde ele morou, onde ele fazia as suas teorias e estudava. É uma coisa maravilhosa. Eu estive lá na capela onde Ashbel Green Simonton estava sentado como vocês estavam, ouvindo um sermão de um dos seus professores, e ali ele sentiu o chamado de Deus para ser missionário às nações. E ele vai para o Brasil e leva a fé protestante para o Brasil, 12 de agosto de 1859. Irmãos, vocês estão gostando dessa história?
Vocês estão gostando ou não? Pode ser sincero. Tá chato ou não tá chato não? Tá legal? Sabe por que eu estou falando isso para vocês? Se vocês estão gostando até hoje, espera só até domingo que vem, hora que eu vou falar de Whitefield, de John Wesley. O Renan até arrepiou agora, os metodistas tudo arrepiaram agora, né? Porque o John Wesley é o fundador da igreja metodista na Inglaterra. Sabe por quê, irmãos? Porque os reformados, os presbiterianos, eles são muito ortodoxos e muito voltados para o estudo. Mas John Knox e os seus amigos, eles entenderam que não podia ser apenas o estudo. O estudo tem que vir acompanhado com o fogo do Espírito, pelo amor, tem que ser uma coisa caliente. Você está entendendo? Mas isso nós vamos estudar na semana que vem. Nós vamos falar sobre isso. A ortodoxia ao lado do fervor espiritual. Muito bem, irmãos. Vamos concluir então? Vamos concluir, né? Ministério de Louvor pode vir para frente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Eu vou apenas ler o Salmo de número 95. Um salmo que não tem nada a ver com a Reforma Protestante, teoricamente. Toda a Bíblia tem, né? Mas esse salmo, ele nos convida não apenas para o momento da adoração, ele nos convida para um estilo de vida, que é o estilo de vida que esses homens do passado viveram e deixaram esse legado para nós. Assim diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Irmãos, deixa eu concluir. Primeira coisa, toda essa história está nos declarando que o lugar onde você está, ou seja, a igreja de Cristo, ela é invencível. Nada, ninguém poderá destruir a igreja de Cristo. Por alguma razão desconhecida, talvez você possa perder pessoas que você ama, talvez você possa perder os seus bens, talvez você possa ser introduzido num deserto que angustia a tua alma. Você pode se sentir abalado, você pode se sentir triste, você pode se sentir até mesmo esquecido. Mas eu quero dizer que esse lugar onde você está, ele jamais será destruído. Esse lugar é um lugar de segurança. É um lugar onde nós somos confortados por Deus. É um lugar onde nós somos abençoados por Deus. A igreja de Jesus, ninguém pode destruí-la. E é bom lembrar que aqueles que estão, ou aqueles que são a igreja, ninguém, nada pode separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja de Jesus se fortalece nas lutas e nos desafios a enfrentar. Muitas das vezes, irmãos, nós entendemos a mensagem do Evangelho, nós passamos a fazer parte da igreja, e nós queremos que essa igreja seja um lugar onde só tem tranquilidade, é só bênção, é só alegria. Mas a história não nos permite dizer isso, e o próprio Cristo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, eu venci o mundo. Então na igreja, sendo abençoado por Deus, sendo protegido por Deus, sendo amado por Deus, a gente vai lidar com situações complexas na nossa vida, mas essas situações não são maiores do Deus que é o dono da igreja. Essas situações não são capazes de tirar de nós a presença do Espírito Santo que nos selou, que nos sela, estamos selados, pertencemos a Ele. Foi com o sangue dos mártires que a igreja chegou até hoje, nós chegamos. Foi com a perseguição daqueles que decidiram traduzir a Bíblia para a nossa língua que nós conseguimos chegar até
hoje. Alguns falam assim, eu não gosto de doutrina, eu não gosto de teologia. Gente, tem muita gente que não tem vocação para isso mesmo, não. Deixa quem tem estudar essas coisas todas, mas não fala isso não. Porque se não fossem os doutores da história da igreja, se não fossem os teólogos da história da igreja, não sei onde nós estaríamos agora. Porque a fé chegou até nós através da palavra que nos foi pregada. E nos foi pregada na nossa própria língua. Você já parou para pensar sobre isso? Ame isso. Ame, reconheça a beleza disso. A igreja de Jesus sofre no presente, mas tem a convicção da vitória no futuro. Quais as aplicações que eu trago para nós hoje aqui? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que você tem uma história. A sua história não começou no dia do seu nascimento, a sua história começou muito antes de tudo isso. Para não ser muito filosófico e falar que começou na eternidade, vamos pensar como cristão. Você faz parte dessa história, dessa igreja que foi perseguida, que foi humilhada, que foi martirizada. Você tem uma história e você precisa conhecer essa história. A segunda coisa é que você precisa conhecer melhor essa história, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. Se você não conhece, você não é capaz de amar. A Bíblia chega a dizer, nos desafiar, como é que nós dizemos que amamos a Deus que não vemos, se não somos capazes de amar o nosso irmão, a nossa irmã que nós vemos. Então o ver é importante, o conhecer é importante. Nesse mês de outubro, nós estamos aqui conhecendo mais um pouco da nossa própria história, para que a gente possa amar ainda mais essa história, amar ainda mais a igreja de Jesus, respeitar a vida desses nossos irmãos e irmãs que não estão mais conosco, mas que pagaram um preço muito alto, para que a gente pudesse estar aqui hoje louvando a Deus, com essa certeza que nós temos no nosso coração, na nossa mente. É para a gente entender que nós fazemos parte desse povo. Irmãos, aqui não tem etnia, aqui não tem língua, aqui não tem cor de pele, aqui não tem pobre, não tem rico. É um povo que é chamado povo de Deus. Que privilégio é esse? Presta atenção, eu sei que às vezes é difícil se envolver com a igreja, muitos têm resistido, e naquela parte, conexão com ministérios, têm fugido da conexão com ministérios, mas não fuja, procure um lugar para você servir, para você dar continuidade a essa história. Deus está te chamando hoje, Deus está te capacitando hoje. Ame a sua igreja, não troque a sua igreja pelos prazeres desse mundo, e saiba que se você é povo, você é família, você é igreja, você tem um dono. E o teu dono é o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Tenha uma vida de louvor, de celebração, porque você faz parte dessa história. O Salmo diz isso: cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças. Ele é vitorioso e nós somos vitoriosos com Ele. Não permita que o seu coração se endureça em relação às coisas de Deus e da sua igreja. O Salmo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como seus pais no passado. Permita o Espírito Santo quebrar o teu coração. Seja quebrantado por Ele, deseje ser quebrantado, para que as pequenas coisas dessa vida, que às vezes tornam uma proporção tão grande, e faz com que a gente vá distante da fé, da igreja, dos irmãos. Não permita. Ao invés de ter um coração duro, peça a Deus um coração transformado, regenerado. É esse coração que Ele quer te dar. Saiba que o Deus que é o teu dono, Ele é o dono de todas as coisas. O versículo 3 diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei, acima de todos os deuses. Maior do que Nero, maior do que Maria Tudor, maior do que esses reis que se levantaram contra a igreja de Jesus, se levantaram, morreram, não foram esquecidos, porque os seus nomes continuam na história, mas a igreja que eles tentaram destruir, continua viva, cheia de poder, cheia de autoridade, e quem chega aqui pode chegar possesso, vai sair liberto.
Quem entra aqui, entra sem Jesus, mas se está entrando é porque está procurando Deus, vai ouvir de Jesus, vai ser transformado no poder de Jesus. Se você está aqui, meu querido irmão, é porque você faz parte desse corpo abençoado, protegido. Que Ele te abençoe, que a igreja continue vencendo, que nós continuemos vencendo, que nada nos abale, aconteça o que for, vamos continuar declarando como Estevão declarou, eu não nego a minha fé, eu sei que há uma porta que se fecha aqui, mas há outra que se abre ali, que nós possamos seguir como Lutero. Se você me convencer pelas Escrituras, eu posso negar tudo, mas se você não, eu não posso negar, porque eu estou cativo pela palavra de Deus. É ela quem me guia, é ela quem determina a minha vida, aleluia, amém.